Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, tinha surgido algumas questões, algumas dúvidas sobre embalar a cerâmica, enviar a cerâmica, como é que é o processo. Eu recebi alguns pedidos online aqui, eu vou fazer uma embalagem e como eu faço aqui, como a gente faz aqui no ateliê, e eu vou mostrar todas as etapas para vocês, tá? Vou explicar todas as etapas que eu faço aqui e como a gente faz. Só queria ressaltar que assim, a gente foi aprendendo com o tempo e a gente foi criando o nosso método aqui para embalar as peças para poder enviar via correio. Então essa remessa vai ser via correio. Tenho trabalhado mais com o correio, é lógico, porque eu estou usando alguns aplicativos para poder vender na internet e eu vou falar sobre isso também. Vou mostrar como é que eu faço todo o processo e desde até o momento que eu vou mandar por correio vocês vão entender um pouquinho. Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível. Até o momento eu não tive problemas com as minhas peças de alta temperatura, a gente não teve nenhum problema de transporte com elas. Algumas peças de baixa temperatura, o biscoito ou coisas que uma vez eu mandei, a gente teve um problema e quebrou no caminho, a gente estava usando transportadora. Mas com correio, normalmente eu tenho enviado peças pequenas, não muito grandes. Então, por exemplo, aqui eu vou enviar esse conjunto aqui, que é uma jarra, com alguns copinhos que a pessoa comprou através do site. Ainda a venda online de cerâmica é pequena. Mas a gente usa também como vitrine para a gente atrair. Por exemplo, ontem mesmo um cliente estava interessado numa peça e aí a gente conversou pelo chat do Elo7, a gente conseguiu trocar informações e aí a gente vai conversar pessoalmente para atender o pedido dele. Então muitas vezes tem funcionado assim para a gente, o Elo7, com o cliente ver primeiro as peças e tudo mais. E aí a gente consegue vender algumas coisas. Sim, sempre vende algumas peças, algumas coisas pequenas. Essa semana vendeu e a gente vai fazer a embalagem dessas peças, tá? Independente do Elo7, a gente vai falar também numas lives depois, a gente está estudando aí, né, com a Luana, ela vai mostrar pra gente alguns caminhos e algumas maneiras de você melhorar e comercializar isso através do e-commerce, né? E também ou venda direta pela internet, WhatsApp, Instagram, o que seja. E aí esbarra nessa questão que eu vou falar aqui hoje, que é a questão da embalagem do produto e o envio desse produto. Então eu vou mostrar isso aqui para vocês nesse vídeo de maneira completa, como que a gente embala, tá, gente? Qual que é a grande questão? O mercado hoje do produto artesanal, ou produto feito à mão, tem uma questão social e também ambiental. Então muitas vezes as pessoas estão se preocupando muito com essa questão também e o cliente que recebe também. Cachorrada, né? Tem jeito, mas a gente está no ateliê, os bichinhos estão aqui. Vamos lá, continuando aqui para explicar para vocês. Então, nessa pegada de tentar fazer uma embalagem, o que acontece? Esse é o meu caso, né? Não estou citando casos de outras pessoas. A gente não tem condição de investir em compras de produtos para embalagem, tá? Então, assim, comprar saco plástico, algumas pessoas estão usando tecido para embalar, outras pessoas, saco plástico não, papelão ondulado, outras pessoas estão usando tecido, tudo que seja. Eu já vi gente usando folhas de bananeira, folhas secas, esse tipo de coisa para poder minimizar o impacto, que eu acho também super legal. Aí a gente, dentro dessa questão, a gente fica pensando assim, né? Lógico, eu não vou ficar comprando plástico bolha, tipo produto que vai ser... Aí a gente tentou, na menor maneira possível, poder mandar o nosso produto que é feito à mão de uma maneira que a gente possa não causar tanto impacto. E o jeito que a gente achou foi usar o que a gente tem à mão, que foi material descartado, né? Produto reciclado. Então o que a gente faz? A gente corre atrás de caixa de papelão, supermercado, toda vez que a gente vai fazer compra a gente corre atrás. Pessoas que estão próximas a gente sempre separa pra gente produtos pra gente poder utilizar nessas embalagens. Eu sei que a termos de apresentação, talvez não seja a melhor coisa para você passar esse produto. Mas a gente está pensando num reaproveitamento. Então a gente tenta fazer isso.
Aí, por exemplo, aqui eu já até separei, eu tinha recebido as argilas do Resende, ele mandou aqui na caixinha dele. Então eu já separei essa caixa de papelão aqui que vai dar mais ou menos o tamanho da minha embalagem, do meu produto. E eu vou reutilizar essa caixa aqui para isso. Então eu vou estar mostrando para vocês como que a gente pode fazer isso de maneira aceitável pelos correios, porque os correios têm algumas regras também de envio, né? E como a gente embala o produto. Isso aqui, na verdade, eu recebi de uma empresa, né? Um amigo nosso que trabalhava, eles tinham uma impressora, daquelas impressoras de nota fiscal de papel, e na época ele tinha que imprimir isso aqui. Ele comprou muito papel desse aqui, só que isso caiu, não se utiliza mais, ele não tinha mais para onde descartar, ia jogar fora isso aqui. Ele falou: vocês precisam? Claro, a gente usa tudo, esse tipo de papel, tudo. Então a gente está utilizando ele hoje agora para poder colocar nas nossas peças, para poder dar resistência no corpo da peça, para poder colocar na caixa e enviar. Fora uma embalagem mais bonitinha que a Mariana vai fazer, vai mostrar para vocês como é que a gente faz essa embalagem para deixar uma coisa mais bonita na peça quando o cliente for abrir a peça final. Mas para dar calça e sustentação a gente está usando isso aqui e as caixas de papelão. Aí então a gente vai fazer a embalagem inicial da peça aqui, no caso mais apresentação, né, na hora que o cliente for abrir a peça final. Ainda não é sobre resistência, mas ajuda também. Então a gente coloca um papel seda para dar um acabamento, para a gente não usar plástico. Então esse papel fica bem legal. Aí a Mariana que faz essa parte aí de embalar. Então a gente faz uma finalização só, um acabamentozinho só para apresentação do produto, né? Que se a gente estivesse vendendo essa peça aqui no ateliê, se alguém viesse aqui comprar, a gente também faz isso aqui. Só que indiferente de mandar pelo correio, a gente não tem que se preocupar com a parte de estrutura de não quebrar a peça. Então aqui a gente faria a mesma coisa, a gente coloca numa sacolinha. Uma sacolinha que a gente faz para pessoa. Mas aqui a gente vai mandar para o correio, então a gente quer que o cliente receba lá também de uma maneira legal e que ele goste do resultado também na peça. Então a gente embalou no plástico, no papel seda, e aí a Mariana colocou uma tagzinha. Mostra a tag aí pro pessoal que você usou. A gente tem várias tagzinhas que a gente faz de cerâmica. Mas mesmo aqui assim, eu coloco ainda alguma coisa para separar a tag do... para não bater, né? Senão ela vai quebrar. Mas a gente vai usar o papel para poder calçar, prender, então não vai ter problema dela se movimentar. Mas isso aí seria a apresentação quando o cliente chegar lá, ele vai abrir e vai receber isso aí. Quando a gente vai fazer um cadastro do produto lá na loja, na Elo7, por exemplo, um deles, todas as lojas virtuais funcionam da mesma maneira. O que eles fazem? Eles fazem um cálculo de frete. Por exemplo, o Elo7, eu vou mostrar para vocês. Ele já tem a opção de você imprimir o que a gente chama de PLT, que seria a etiqueta do correio já para enviar, que você já paga aqui agora e você não tem que pagar lá no correio o peso e tudo mais. Só que aí a gente tem que tomar uns cuidados, que é o seguinte. O que acontece? Quando a gente vai fazer a colocação desse produto, eles pedem um peso. É calculado em cima do peso, e alguns sites as medidas, tá? Alguns só o peso e outros as medidas. Então a gente tem que tomar um cuidado quando a gente vai fazer esse tipo de cadastro em loja virtual para não ter prejuízo, porque acontece, dá uma variação do que você está colocando. Então, e também tem um problema do correio. Se você colocar uma medida e um peso errado, e lá no correio, na hora que eles forem fazer o recebimento, tiver uma medida totalmente diferente, vai dar uma disparidade lá nas medidas, e o correio vai te cobrar uma taxa, vai ter uma multa, e o valor é bem salgado quanto a isso. Vocês podem ler lá nas entrelinhas do correio. Então como que a gente faz aqui? Quando a gente vai cadastrar, por exemplo, aqui está a nossa jarrinha já embalada aqui, tá? Quando a gente vai cadastrar essa peça, ou um conjunto que seja, a gente faz a pesagem dessa peça, tá? Pra gente ver mais ou menos, por exemplo, aqui tem 350 gramas, tá? Somando mais os copinhos aqui, ó, seria o total. A gente tem o conjunto, que seria isso aqui, a gente tem 630 gramas, tá? E a gente faz uma dimensão aproximada aqui da caixa. O que acontece? Aí tem o peso e tem a embalagem, então a gente não pode levar só em consideração o peso da peça, então a gente coloca um pouco a mais. A gente mais ou menos, a gente chegou num consenso, porque na hora que você vai ficar cadastrando o produto na loja online, você não vai ficar
cadastrando o peso da embalagem, porque você não tem uma noção. Mas os Correios, ele trabalha com uma tabela muito aproximada, que é assim, é de até 300 gramas é uma tabela, de 300 a 1 kg é outra, e aí daí vai subindo, de 1 kg a 2 kg, a 3 kg, a 4 kg, a 5 kg. Então não tem uma divisão de, vamos dizer assim, de gramas ali no meio. Então é interessante vocês pegarem isso. Ó, se isso pesou 600 gramas, tá? 630 gramas. Eu supondo que uma caixa média de papelão que eu vou utilizar aqui é em torno aqui, ó, em torno de mais 300 gramas. Então, esse conjunto eu já cadastraria como 1 kg. 1 kg de produto. Mas a gente sempre dá uma margem. Agora, por exemplo, o cliente vai levar mais peça, então vai dar 2 kg. Então, de 1 kg já não entra mais na tabela de 1 kg. Já trabalhamos com 2 kg e assim sucessivamente. Então, vamos supor que todo o conjunto vai dar 2 kg de envio, tá? A gente trabalha com esse valor redondo sempre para os correios. Então vamos fazer agora a embalagem final que vai para o correio, protegendo o máximo possível a cerâmica para não quebrar. Como eu falei para vocês, a gente reaproveita as caixas de papelão que a gente acha, né, para tentar chegar na dimensão do produto. Só que o correio tem uma coisa, ele não aceita caixas com nomes de empresa, com descrição, tem que ser o mais liso possível, o mais simples possível. Então o que eu faço aqui? Para não ter que embalar essa caixa novamente, e mais papelão, e mais papel, ou o que seja, eu pego, simplesmente tiro, abro essa caixa, encontro o ponto dela de abertura aqui, ela vai ficar funcional. Então isso aqui é um exercício para cada peça, ele aceita com mais facilidade caixas e rolos e coisas assim. Como diz lá nas regras do correio, se a embalagem não der para fazer o manuseio das máquinas, né, que é feito por máquina, eles não aceitam. Então precisa ter as dimensões e ser quadrado. Então fiz isso. E aí eu vou... Se você vai mandar algo muito longe, muito maior, eu aconselho até fazer proteção de madeira, que não tem problema, só vai aumentar, lógico, o custo e o peso do produto, tá? A calçar todos os lados para o produto não sofrer nenhum impacto. Então eu vou colocar as peças aqui, ó, tudo com as etiquetinhas. Ó, tá vendo? Tô colocando ele aqui dentro e agora sim eu vou entrar com muito papel para calçar cada cantinho da peça, tá? Essas peças vão para bem longe, então tem que proteger bastante. Então, gente, ó, eu vou fazer aqui dentro do meu celular para mostrar para vocês os dois métodos aqui. Para quem utilizou o Elo 7, no caso como eu utilizei aqui o Elo 7, aqui tem o pedido do cliente, tá? O valor do pedido dele. O frete aqui tá dando R$ 31,60 para enviar para ele, tá? Já tem esse valor aqui do pedido e junto com o frete, tá? Já está pago aqui. Eu posso fazer duas maneiras aqui. Como eu estou usando a plataforma da Elo 7, eu posso eu mesmo imprimir aqui, ó. Já tem aqui, ó, emitir PLT, tá aqui embaixo, tá ok? Eu posso utilizar o PLT da Elo 7 para poder fazer esse envio. Então eu clicaria aqui e aí eu tenho que pagar esse valor de envio do PLT aqui, tá? Pode ser por cartão de crédito ou boleto bancário, eu pago. Aí eles já vão me mandar uma etiqueta para eu colar na minha caixa, perfeito? Sim, pelo Elo 7 é assim que eu procedo, porque o cliente já pagou o frete lá, tá bom? Então vamos lá, quanto que deu só pra gente ter uma base aqui, ó, o frete deu R$ 31,68, tá bom?
junto com o pedido, o valor do frete foi isso aqui que o cliente já pagou. Detalhe, o cliente já pagou. Ah, César, mas eu não trabalho com nenhuma plataforma. Vendi meu produto pelo WhatsApp, ou vendi pelo Instagram, ou vendi direto para as pessoas. Aí a gente vai usar um outro método, que esse é o que eu gosto, que eu uso, tá? Não tô dizendo para você que você pode fazer direto e ir lá no correio. O correio também faz isso, mas eu acho que é muito mais interessante e ele tem essa opção, que é o caso do Melhor Envio, tá ok? Então o que eu faço? Eu entro aqui no site do Melhor Envio, é um site, chama melhorenvio.com, ok? Eu vou entrar aqui no site. Aqui tá a minha página inicial aqui do Melhor Envio, ok? Eu já tenho o cadastro lá. Aí eu venho nessa calculadorinha aqui do lado aqui para calcular o frete, ok? Aí eu preciso dos dados do cliente para poder fazer esse cálculo, que é o CEP dele de destino, né, que eu tenho que colocar aqui para poder fazer esse cadastro. Na informação de compra do meu cliente eu vou ter tudo isso para poder fazer isso, ou você entrou em contato com o cliente, ele vai fazer toda essa pesquisa para vocês. Eu não vou colocar aqui porque é dados do cliente, mas só para a gente... depois eu vou mostrar o processo de impressão total, mas esses dados vocês vão tendo. Então você vai preenchendo os dados que o próprio aplicativo vai pedindo. No caso aqui o meu CEP de origem já está aqui, e aqui eu vou introduzir o CEP do meu cliente de destino. Lembra que eu falei sobre a questão de tamanho e tudo? Você precisa, então a gente precisa, com a quantidade de envio, é uma peça única. A altura, a gente já tinha medido, que dá 15 centímetros. A largura, a gente já tinha medido, dá 27 centímetros. O comprimento, dá, não lembro de cabeça agora, 20... Deixa eu medir aqui de novo. 26. Então, praticamente é a mesma coisa. Então, 26. O peso, lembra que era em quilos? Ele tinha dado 1,3 kg, mas daí eu tenho que colocar aqui 2 quilos porque vai ter que ser o valor máximo, tá bom? Eu vou pegar aqui o CEP do meu cliente só para eu introduzir aqui para a gente ver o valor que vai dar, se vai dar um valor diferente lá do Elo 7, tá bom? Pronto, peguei o CEP lá do meu cliente, que ele já tinha feito lá pelo Elo 7, colo aqui o CEP dele, vai para Minas Gerais. Então vamos calcular aqui dentro da plataforma do Melhor Envio. Olha só, ele está me dando opções aqui que eu posso escolher para enviar. Eu posso enviar pela transportadora Azul, que me dá 7 dias úteis para chegar lá. Eu tenho a Jetlog também para poder enviar, a Azul Express, tem várias empresas, e o correio. Lembra que a gente tinha colocado lá o valor, o cliente tinha escolhido um valor, dava R$36, que foi o valor que o cliente pagou. Só que pelos correios, né, o PAC, que é o menor valor ser enviado, dá R$31,57. Ou seja, eu tenho um desconto aqui pelo Melhor Envio de R$3 e alguns quebrados na economia. Sedex já ficou um valor muito caro, olha só, para chegar em 5 dias para o meu cliente já ficou em R$61,69. Você vê que esse aplicativo ele te dá opções aqui de você enviar, só que nós vamos utilizar aqui, vou selecionar o PAC, tá? Não vou usar nenhuma transportadora porque vai ser pelos correios. Então vamos continuar, vou selecionar aqui o PAC, pronto, selecionei PAC. Agora aqui, gente, eu preciso introduzir os dados do meu cliente, tá? Para poder fazer o envio, aqui eu preciso colocar o nome, o telefone. O telefone não é obrigatório, eu preciso colocar só o nome, o endereço já está pelo CEP, preciso colocar o número, tá? A cidade vai para Uberlândia, Minas Gerais, esse pedido. Aí eu vou colocar aqui os dados dele e tal, CPF se eu tiver. E aí a gente tem que se atentar a uma coisa muito importante aqui do correio. O correio, ele envia de duas maneiras, ou com nota fiscal, tá? Ou então por declaração de conteúdo do pedido, tá? Se eu quiser fazer, eu posso colocar as duas opções aqui. Posso colocar a nota fiscal, tá? Se eu quiser, o número da nota fiscal. Se você tem nota fiscal, se você emite nota fiscal, mas eu sou tão pequeno que eu não emito nota fiscal, ainda não fiz meu MEI ou o que seja, não emiti nota fiscal.
Então você pode fazer por declaração de conteúdo, tá? Não tem problema, o correio também envia. Então é só clicar aqui em declaração de conteúdo, aí aqui eu vou colocar o item, vou escrever aqui, tá? Vamos lá, jogo de jarra e copos. Ok. O valor do meu produto, vou colocar aqui o valor, porque isso aqui é importante, também ter o seguro do correio se tiver alguma coisa, então eu tenho que colocar o valor total aqui do produto, tá? O valor final de todos os itens, ou separar por item, posso adicionar mais um item. Como eu estou fazendo um jogo, né, com jarras e copos e produtos, vou colocar vou colocar um valor único, tá? Mas eu posso discriminar se eu quiser, posso adicionar mais aqui. Se eu quiser colocar, por exemplo, a jarra custa, sei lá, um valor X, tá? Vou fazer uma suposição aqui para vocês, mas a jarra custa R$40, tá? Aí, quantidade, um único item, tá? Aí o outro item que eu coloquei, copinhos, copos. Ok, aí copos, o valor unitário de cada copo é, sei lá, R$15. Tô fazendo suposição, gente, então não vou usar valores reais porque eu já tenho a etiqueta lá para eu mandar o meu produto, já é emitido pelo Elo 7. Só para vocês entenderem o funcionamento do melhor envio. Quantidade, eu tenho, na verdade, sendo enviado para o meu cliente 5 copos. Então, vou colocar aqui uma jarra e 5 copos. Eu posso colocar algum lembrete, alguma coisa aqui. O que vai acontecer aqui? Ele automaticamente, ele calcula para mim já ele já faz a cartinha da nossa declaração de conteúdo, ok? Tá ok? E aí eu dou sequência aqui, termino de colocar os dados do meu cliente, tá? Já tem as dimensões do produto aqui, o valor do pack do frete, e termino de fazer aqui os dados. E aí eu posso aqui, quando eu clicar nesse botão aqui, pagar, ele automaticamente já gera uma etiqueta e eu já tenho que pagar essa etiqueta aqui. Em vez de pagar lá no correio, que eu teria que fazer todo o processo de pagamento lá no correio, preencher os dados manualmente, tudo assim, eu não faço isso. Eu já faço tudo pelo site, coloco aqui tudo pelo site, já emito o pagamento aqui. Eu opto por pagar via cartão de crédito, porque é imediato. Se eu pagar via boleto, vai demorar 2 dias para emitir esse problema, o cliente não vai ficar esperando, então já faço esse pagamento do frete já pelo meu cartão de crédito, lembrando que eu vou pagar aqui R$31,57 e o meu cliente pagou lá pelo Elo 7 R$36, então não estou tendo prejuízo para enviar, tá? Não estou tendo prejuízo para enviar. Outros R$5, R$4 que sobrou aqui, eu tô gastando com embalagem, com tudo mais, então não tô de modo algum, estou passando um valor errado pro meu cliente, e eu não tô tendo prejuízo. Já teve caso de o cálculo lá na loja virtual não estar condizente, eu ter que pagar um pouquinho mais, ou então eu faço uma estimativa de frete, que isso acontece muito quando eu vendo via WhatsApp, quando eu vendo via contato direto com o cliente, não passo pelo sistema de cálculo automático da loja. A Elo 7 aqui no caso aqui já me dá todo o valor, já calcula o frete para o cliente. As lojas virtuais já fazem esse tipo de cálculo. Mas vamos supor que eu fiz essa venda direta pelo WhatsApp, por outro aplicativo, ou que seja, ou conversa direto com o cliente, e eu preciso passar um valor de frete para o meu cliente, tá? Eu preciso aqui fazer um valor de frete imediato para o meu cliente. Eu faço isso aqui. Eu venho aqui na calculadora e coloco o CEP. Sempre quando eu estou conversando com o cliente, olha, eu vou fazer um cálculo de frete para você, então preciso do seu CEP de destino para eu fazer esse cálculo de frete. Então eu introduzo o CEP de destino, mais ou menos as dimensões do meu pacote, né? Que o meu pacote já está ali montado ali, ó, a dimensão do meu pacote. E faço um cálculo para o meu cliente. Então olha só, colega, o cliente, a gente tem aqui o valor das nossas peças e o valor do frete para você fica nesse valor aqui.
o cliente fala assim, não, aprovado, aceito, tudo bem, e aí eu entro aqui no aplicativo, no site e emito a minha etiqueta. Eu vou fazer a emissão da etiqueta e vou mostrar para vocês como é que ela é feita. Lógico, você precisa ter uma impressora aí no seu ateliê para você imprimir a etiqueta que vai lá para o correio, tá bom? Então a gente vai para a impressão da etiqueta aqui, já pagando o valor. Então, gente, vou dar uma sequência aqui para mostrar para vocês como é que faz o processo de envio, né? Como eu mostrei lá para vocês, eu tenho duas maneiras de proceder, né? Uma seria usando uma loja virtual para vender o meu produto, como é o caso desses produtos aqui que eu estou vendendo, que eu fiz pela Elo7. E a outra, se eu vender pessoalmente, ou por WhatsApp, ou o que seja, eu posso estar utilizando também o aplicativo lá, o site do Melhor Envio, para poder emitir essas etiquetas que eu vou explicar aqui para vocês qual a função de cada uma aqui, tá? Se eu não fizer isso, eu posso então preencher manualmente, escrever o nome do cliente, ir lá no correio e pagar tudo lá. Nesse caso aqui, eu fiz o pagamento tudo pela internet para facilitar o meu processo. Mas daí eu vou ter que ter aqui no meu ateliê uma impressora para poder imprimir os canhotos, tá? Eu fiz aqui, eu rasurei porque tinha dados do cliente aqui que eu não quero que apareça na filmagem, então eu tirei, rasurei aqui só para explicar para vocês, tá? Lógico que não é assim, mas para não aparecer os códigos de barra e o código de cliente aqui, que está aqui nome, endereço do cliente, tá bom? Então vamos lá. Essa etiqueta, que é a etiqueta que a gente chama de PLT, que é aceita pelos correios, tá? Que tanto o Elo7 me imprime, quanto também lá o Melhor Envio também me dá essa etiqueta para eu imprimir aqui no meu ateliê. Essa etiqueta tem os códigos de barra que é aceito pelo correio, as informações de remetente e tudo mais do cliente. Quando colar essa etiqueta na caixa, eu tenho que tomar um cuidado para não cobrir esse código de barra aqui, tá? Esses dois códigos de barra. Eu não posso colocar fita adesiva, tem que usar fita adesiva transparente para isso. Eu não posso colocar essa fita adesiva, em hipótese alguma, mesmo que ela seja transparente, em cima dos códigos de barra. Eu tenho que colocar aqui nas laterais, ou colar com cola, ou o que seja, para que senão o leitor lá depois não consiga ler os códigos de barra e o correio não aceita e vai dar erro no seu envio. Beleza? Então é isso. Colei aqui, está pronto para ser enviado. Outra questão é a declaração de conteúdo. Se você é um ateliê de cerâmica que você tem nota fiscal, você emite nota fiscal e está cadastrado na loja online com nota fiscal, eu me cadastrei lá na loja online com nota fiscal, tudo mais, ótimo. Eu posso, então, emitir os meus envios usando a nota fiscal que é aceito pelo correio. Caso você não tenha, o correio também aceita a declaração de conteúdo, que é esse papel aqui, ó. Você vem com os valores discriminados, produtos, tudo aqui discriminado, quantidade, peso, tudo mais. Ou você preenche manualmente, ou se tiver no sistema, o sistema já preenche automaticamente para você, como esse aqui meu já está preenchido. Eu só tenho que assinar a declaração de conteúdo, que eu estou ciente do que eu estou fazendo, que eu estou mandando, e aqui tem os dados do cliente, os meus dados, e isso tem que ser colocado junto com a correspondência, de maneira que se eu tirar aqui, o correio pode ter acesso a isso aqui para ler o que tem dentro aqui, se a declaração está condizente com o produto que você está vendendo, tá bom? Isso para correio. Qual que é a vantagem de você ter a nota fiscal? Se você tiver a nota fiscal, você pode utilizar outras transportadoras que não os correios, tá? Por exemplo, o Melhor Envio, como eu mostrei lá para vocês, ele tem outras opções de transportadoras, até via aérea ele tem, mas precisa de nota fiscal, tá? Então, não tem como você enviar mercadoria sem ser pelos correios, se você não tiver nota fiscal, igual a gente fez um MEI para poder ter essa opção, se caso a gente tiver algum cliente que precise de um envio maior, de um envio que não compense ser enviado pelo correio, porque tem determinados tamanhos de peça que não vale a pena. Tudo tem que ser negociado aí com o cliente dentro das peças que você vai produzir, é óbvio. Como eu estou enviando coisas pequenas, né, eu consigo fazer esse envio aqui pelos correios sem problema nenhum e bem embalado na condição de que não vai acontecer nada no transporte e sem nada escrito nas caixas, tá bom? É isso aí, gente. Queria deixar esses detalhes aí para vocês. Espero ter ajudado de alguma maneira aí. E continua acompanhando a gente aí, tá bom? Curte o vídeo aí no YouTube. Também segue a gente lá nas páginas das redes sociais, Instagram e Facebook. Tá bom? Abraço e até mais.